João capítulo 11, a partir do verso 17, diz assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Esta noite eu gostaria de refletir um pouco mais com os irmãos sobre este Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo, esse Jesus que veio ao mundo. Sobre quem é Jesus? Nós já há 6 semanas nós temos estudado uma série de mensagens sobre quem é Jesus. Nós vimos Jesus quem ele é e ele falando quem ele é. No Evangelho de João, por 7 vezes Jesus diz: Eu sou, e ele diz quem ele é. Tudo isso dentro de um contexto, tudo isso dentro de Jesus falando quem ele é. Isso é muito interessante, porque nós, quando pensamos na pessoa de Jesus Cristo, quando se fala em Jesus Cristo, cada um fala uma coisa: quem é Jesus? E se eu perguntasse para você agora, quem é Jesus? Você, talvez que já está na igreja há muito tempo, você que talvez nasceu, foi apresentado na igreja, cresceu na escola bíblica dominical, foi formado, ou mesmo que você já é convertido há muito tempo, ou mesmo você que é um novo convertido, se eu perguntasse para você quem é Jesus, para você talvez responderia aquela resposta: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Verdade? Amém? Amém, mas será que Jesus, quando ele veio à terra, ele disse: Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador? Porque esta é a nossa imagem daquilo que nós fazemos de Jesus. Mas como Jesus, ele quer ser conhecido? Como que Jesus, ele quer ser conhecido e que tipo de relacionamento ele quer ter comigo e com você? Isso é que nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Nós já estudamos muito sobre Jesus dizendo quem ele é. Talvez nós falamos, Jesus, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele é Deus e ele está lá em cima nos céus e eu estou aqui na terra, e é isso. Mas Jesus, ele diz: eu sou mais que isso. E nós estudamos muito que Jesus, ele é muito mais do que isso. Nós já estudamos que Jesus, ele é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é aquele pão, assim como nós tomamos café todas as manhãs, aquele pãozinho. Jesus é esse pão que nós precisamos nos alimentar todos os dias. Assim como Jesus, ele fala: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele é aquele que ilumina os nossos caminhos. Jesus, ele é aquele que nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Jesus, ele é aquele que mostra, ele revela a nossa vida, ele mostra os nossos erros e ele mostra aquilo que ele quer de nós. Jesus também diz: eu sou a porta. Aquela porta que nós devemos estar sempre buscando, aquela porta que nós devemos sempre estar encontrando para podermos ter a vida e a vida em abundância, como diz em João capítulo 10. Jesus também diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele quer ter esse tipo de relacionamento conosco, um relacionamento de pastor e ovelha. Na semana passada nós estudamos que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e nós somos os galhos. Jesus, ele nos ensina que nós devemos estar sempre ligados, conectados a ele. Assim como um galho, ele morre se estiver longe da videira, assim nós, se estivermos desconectados de Jesus, se não estivermos seguindo a Jesus Cristo, nós não teremos uma vida plena. Pelo contrário, corremos o risco até mesmo de, se não frutificarmos, sermos lançados ao fogo. Isso que nos mostramos na semana passada. Mas hoje Jesus, ele vai falar um outro eu sou. Que tipo de relacionamento Jesus quer ter conosco? Nessa noite nós vamos refletir sobre Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.
esse diálogo, esse discurso de Jesus, ele fala num contexto na morte de Lázaro. João capítulo 11, o capítulo inteiro fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele era conhecido, e o próprio texto diz que ele era amigo de Jesus. Ele era um amigo muito íntimo de Jesus. Lázaro, ele tinha duas irmãs, uma Marta e a outra Maria. Esses três irmãos, essa família era, segundo o texto, era uma família muito amada de Jesus. Tanto que Jesus Cristo, ele conta a história do texto, nós não lemos todo o capítulo 11, mas conta a história de que Lázaro, ele ficou muito doente. Lázaro ficou tão doente ao ponto de as suas irmãs dizerem: olha, vá chamar a Jesus Cristo, vá chamar o mestre, ele está longe. Jesus, ele estava a uma distância de Betânia. Betânia ficava próximo a Jerusalém. Jesus não estava em Jerusalém, Jesus estava na Pérea, uma cidade aproximadamente 10 horas andando lá de Betânia. E Jesus, ele é avisado, as pessoas, suas irmãs, lá no versículo 3, as irmãs dizem: olha, vai lá porque está enfermo aquele que tu amas. Lázaro, ele era uma pessoa muito querida de Jesus. Lázaro era uma pessoa a quem Jesus amava. E Jesus, ele estava a 10 horas de viagem. Aquela pessoa, o mensageiro foi até Jesus, e Jesus Cristo conta a história de que Jesus, ele ouviu a notícia de que Lázaro estava doente, a ponto de morrer, e Jesus falou: eu vou ficar aqui mais 2 dias. E nesse texto nós começamos a conhecer um pouco mais quem é Jesus, porque a maneira como Jesus age, e a maneira como Jesus, ele fala, e a maneira como Jesus, ele se comporta, é algo que nós devemos aprender, meus irmãos, para a nossa vida. Em primeiro lugar, a primeira coisa que me chama a atenção é que é justamente esse aparente atraso de Jesus, porque se nós formos contar, Jesus, quando ele chega, Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Jesus, quando o mensageiro foi até lá avisá-lo, ele ainda estava vivo, Lázaro, né? E se nós pensarmos, puxa vida, o mensageiro foi, se era 10 horas de viagem, ele conseguiu chegar no mesmo dia, avisou a Jesus, e Jesus ainda ficou 2 dias, mas quando ele chega, Lázaro já estava morto há 4 dias, ou seja, Jesus, onde que estava Jesus nesses outros 2 dias? Eu também não sei onde que estava Jesus. Talvez os discípulos falaram: olha, vocês vão por esse caminho, eu vou por esse, eu vou orar um pouco mais. E quantas vezes na nossa vida a gente fica perguntando: onde está Jesus? Jesus, a coisa está preta, Jesus. Deus, a coisa está preta. Deus, está acontecendo essas coisas na minha vida. Senhor, nosso parente está morrendo. Senhor, está acontecendo um problema grave na nossa família, um problema grave na nossa vida. E quantos problemas graves nós temos e nós clamamos a Deus, e cadê Jesus? E talvez essa era a pergunta de Marta e Maria, dizendo: cadê Jesus? E a primeira grande lição que nós temos que aprender nessa noite, meus irmãos: Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado em nossas vidas. Ele está no controle. Deus está no controle. Por mais que nós venhamos a falar: Deus, ele se esqueceu de mim, as coisas já estão degringolando, já não existe mais esperança nenhuma, o nosso irmão já morreu, esse assunto já morreu, já foi enterrado, e talvez nós possamos pensar: não existe mais esperança. Mas a primeira coisa que nós vemos nesse texto: Deus nunca chega atrasado, Ele está no controle. Ele é quem nada acontece. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus, ele saiba disso, sem que seja do consentimento de Deus. Tanto que, se você for atentar depois no texto, eu sugiro que você leia depois. Jesus, ele sabe quando Lázaro morre. Ele fala: eu sei que Lázaro está dormindo. Ele tem essa ciência, e ele permite isso, ele permite que isso aconteça. E, meus irmãos, nós temos que crer que Deus, ele está no controle, mesmo quando as coisas da nossa vida parece que já não existe mais esperança. Temos que saber que Deus, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. O milagre, ele vai chegar na hora certa. E eu gostaria de dizer que para você, para a sua vida, talvez você esteja pensando: pastor, a minha vida já foi destruída, já não existe mais esperança. E eu quero dizer: Jesus, ele ainda pode chegar na sua vida. Pode ser nessa noite.
Pode ser que Jesus ele tenha preparado a noite de hoje para fazer com que aquilo que já morreu na sua vida possa ressuscitar, para que possa te dar esperança ainda daquilo que você ainda já perdeu. Talvez você já tenha até perdido as esperanças. Deus está no controle. O Salmo 27 que nós lemos, como é lindo esse Salmo 27, no versículo 3 diz: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Mesmo que uma guerra se levante contra mim, eu não temerei, eu confiarei em Deus, porque eu sei que quando chegar a hora, Ele vai me esconder no seu tabernáculo, Ele vai firmar os meus pés sobre uma rocha. Meus irmãos, nós temos que ter essa esperança. Jesus nunca chega atrasado, Jesus nunca se atrasa, Ele chegará na hora certa. Hoje é a noite que Ele quer chegar à sua vida. Hoje é a noite que Ele quer chegar à sua vida. Marta, assim que encontra Jesus, quando vê Jesus encontrando, talvez bate um sentimento em Marta, aquele sentimento de que Jesus, e ela fala para Jesus, tanto Marta quanto Maria, a primeira coisa que elas falam quando encontram Jesus, elas dizem: Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E isso às vezes é o que acontece em nossas vidas. Às vezes coisas acontecem nas nossas vidas e nós olhamos para trás nas coisas que aconteceram nas nossas vidas, e às vezes nós dizemos: puxa vida, se eu estivesse na igreja, isso não teria acontecido. Ou se Deus estivesse mais presente na minha vida, isso não teria acontecido. E isso não é verdade, não necessariamente. Deus ele está no controle, Deus ele conhece as coisas que acontecem nas nossas vidas. E Jesus, ele sabia que Lázaro já havia morrido, ele sabia as coisas que tinham acontecido, mas mesmo assim Marta, ela, mesmo na sua dor, ela reconhece o poder que existia em Jesus Cristo. E essa é a segunda grande coisa que nós aprendemos nesse texto, que Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, ela reconheceu quem era Jesus Cristo, quem foi esse homem que nasceu há 2000 anos atrás. Marta, ela diz a Jesus no versículo 24, aliás no versículo 27, ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o ungido, o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta, ela reconhece quem é Jesus. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Meus irmãos, Jesus, isso nós devemos aprender. Jesus, ele é a ressurreição. O que quer dizer Jesus dizendo: eu sou a ressurreição? João capítulo 5, Jesus Cristo, ele diz que o Pai, que Deus, ele a ninguém julga, mas ele deu o poder a Jesus Cristo de julgar a todos os homens e mulheres. Jesus, ele é aquele que tem o poder de dar a vida. Ele é o Criador. O livro de Hebreus nos ensina que foi Jesus Cristo que criou o mundo. O livro de Colossenses também nos ensina que foi Jesus Cristo que criou o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. E é Jesus Cristo que também irá ressuscitar a todos justos e injustos. É Jesus Cristo que irá julgar a todos justos e injustos. É Jesus Cristo que irá fazer isso. E Jesus, ele tem esse poder. Por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E coisa estranha isso, porque você já viu algum morto crendo? Morto não faz nada. Morto não consegue crer. Se você pergunta para o morto: morto, o que você crê? Ele vai ficar lá. Aí você vira o morto do outro lado: e agora, morto, o que você crê? Ele vai falar: não crê em nada. Morto não crê em nada. Por isso que Jesus, ele fala, que ele continua dizendo: não, quem ainda que esteja morto viverá. Versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O livro de Efésios nos mostra, nos ensina, mas o que é isso de estar morto? É que diz a palavra de Deus que Ele nos vivificou enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados. Enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele que nos deu vida. Ele é o autor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, Ele é quem irá ressuscitar a todos. É Ele quem irá ressuscitar a todos no último dia. E como Marta bem disse, haverá sim uma ressurreição no último dia. E o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina que haverá duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo.
Existirão essas duas grandes ressurreições. Todas elas serão feitas por Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus também no Evangelho de João, que haverá um dia onde todos ouvirão a voz do Filho do Homem e levantarão. Assim como Jesus, ele, quando explica isso, ele dá a prova de que a sua palavra é verdadeira, quando ele fala para Lázaro: Lázaro, sai da tumba. E Lázaro, ele se levanta. E Jesus, ele mostra: eu sou a ressurreição e a vida. Para que vocês vejam que isso é verdade, eu vou dar um exemplo agora. E Jesus faz o milagre naquela hora. Por isso, meus irmãos, nós devemos crer que Jesus Cristo, ele é quem tem o poder de ressuscitar. Nem a morte, ela tem poder sobre os filhos de Deus, porque Jesus Cristo, ele irá chegar e irá nos ressuscitar. Por isso, isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas, meus irmãos. Nós cremos não apenas que isso será válido no último dia, mas Jesus, ele quer dizer também que existem coisas que talvez já estejam mortas nas nossas vidas. Talvez um casamento já destruído, talvez um relacionamento familiar já destruído, talvez alguma coisa que na sua vida que você diz: isso não tem mais jeito, isso já morreu, isso já foi enterrado, isso já está sacramentado. Nós precisamos saber que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de, com uma palavra só, fazer reviver, fazer recriar algo que esteja morto em nossas vidas. Ele é a ressurreição, ele é a vida, nele está todo o poder. Que tremendo! E que tremendo é nós podermos saber que nós podemos ter acesso a esse Jesus. Sabe por quê? Porque a terceira grande coisa que nós aprendemos nesse texto é que ele se compadece de nós. Como é lindo esse texto de João capítulo 11, meus irmãos. É o único texto de toda a Bíblia que mostra, que fala: Jesus chorou. Lá, aliás, dizem que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E apenas um versículo diz isso, lá no versículo 35, diz: Jesus chorou. Jesus, ele se compadece, ele olhou, ele chega naquele velório, ele chega já, a história conta que Jesus, quando chegou, ele ficou comovido. Diz a palavra de Deus que o espírito dele ficou angustiado. E ele, quando ele chegou até o lugar onde Lázaro estava, próximo ao sepulcro onde ele estava, Jesus olha e Jesus chora. Jesus, ele se compadece. Talvez você pense, ou já tenha pensado na sua vida, em meio a tantos problemas na sua vida, talvez você pense: que Deus é esse que não olha para mim? Que Deus é esse que não se compadece de mim? Eu choro tanto na minha vida, eu tenho tantos problemas. E às vezes nós olhamos para Deus e oramos para Deus, pedimos para Deus, e parece que Deus, ele não está nem aí para a gente. Tantas coisas acontecem em nossas vidas e parece que Deus, ele não se compadece de nós. Não é verdade isso. A palavra de Deus diz que isso não é verdade. Ao contrário, veja em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ah, meus irmãos, como é lindo sabermos que temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus, que se compadece de nós. Jesus Cristo, ele se compadece de nós. O Salmo 103, versículo 13 diz que Deus, ele se compadece daqueles que o temem. Deus, ele se compadece de nós, ele se importa. E para você ter ideia de o quanto Jesus se importa conosco, ele se importa até, e ele vai se compadecer de você até se você já estiver morto há 4 dias, como aconteceu com Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, e mesmo assim Jesus se compadeceu dele. Se compadeceu dele, se compadeceu das suas irmãs, se compadeceu de todos aqueles que estavam chorando junto com ele. Era a época da Páscoa, iria começar a Páscoa. Esse milagre aconteceu já na última semana de vida de Jesus. Foi um dos últimos milagres de Jesus. Faltava uma semana para a Páscoa. Muitas pessoas tinham vindo, por isso que diz aquele texto que Betânia ficava pertinho de Jerusalém. E muitas pessoas que foram para Jerusalém para a festa da Páscoa foram visitar a Marta e a Maria para consolá-las, para estarem com elas. E Jesus, ele se compadeceu. Talvez
você diga: Jesus já não vai mais se compadecer de mim. E eu quero dizer para você mesmo que você já esteja morto há muito tempo, e talvez você fale: eu já não tenho mais jeito para Deus. E eu quero dizer: Jesus se compadece de você. Jesus, ele não quer ver você desse jeito. Jesus, ele não quer ver você, e ele não terá descanso enquanto ele não restaurar todas as áreas da sua vida. Ele não terá descanso enquanto ele ainda não olhar para você e se alegrar com a sua vida. Ele ainda não terá descanso na sua vida. Pode você já estar morto há muito tempo, talvez um zumbi, um ambulante. Talvez você que já teve os seus sonhos já todos esquecidos, talvez o seu ministério, talvez você já deixou para trás. Jesus, ele quer reavivar nessa noite. Jesus, ele quer ressuscitar nessa noite. E esse texto, ele nos leva a algumas outras reflexões também sobre Lázaro que morreu. Diz a palavra de Deus, o texto continua dizendo que Jesus, ele quer fazer um milagre e ele ressuscita Lázaro. Mas à frente nós iremos falar um pouco sobre esse milagre, de como Jesus fez esse milagre. Mas algo que me leva a refletir nessa noite é: o que está morto na tua vida? O que na sua vida está morto? Que área da sua vida que precisa ressuscitar? Não sei se os seus sonhos, não sei se a sua carreira, não sei se os seus relacionamentos familiares, não sei se o seu ministério, não sei se a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Talvez isso já esteja morto há muito tempo, e Deus, ele quer ressuscitar nessa noite. E alguma coisa que talvez que você possa pensar na sua vida e falar: isso aqui não tem mais jeito, só quando Jesus voltar ou quando eu morrer. E tem muita gente, existe o ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. E é verdade, pau que nasce torto, morre torto. Mas saiba que o pau que nasceu torto e que morreu torto, Jesus Cristo pode fazer ressuscitar reto. Jesus Cristo pode fazer reviver, e ele nos dá um novo nascimento. E é isso que Jesus quer dar. Jesus não quer consertar aquilo que está ruim, não, que aquilo seja morto, porque Jesus, ele é aquele que nos dá uma nova vida. Jesus Cristo é aquele que veio nos dar um novo nascimento. Ele quer nos dar uma nova vida. E talvez você esteja esperando chegar à ressurreição do último dia, ou chegar o último dia para que você possa acertar algumas coisas na sua vida. Jesus não quer isso. Talvez você esteja pensando: pastor, tem algumas coisas na minha vida que já não tem mais jeito, e vamos deixar assim, eu vou morrer me conformando com estas coisas. E é isso que Marta pensou também com Jesus. Jesus, Lázaro já morreu, já agora não tem mais jeito, mas eu sei que no último dia talvez tenha jeito. Eu sei que talvez dizem aí que vai ter uma ressurreição no último dia, talvez vai ter jeito. E talvez você esteja pensando também: tem essas coisas que já morreram na minha vida, já não tem mais jeito, vou esquecer, vou apagar da minha vida e já não tem mais jeito. E o que é que está morto nas nossas vidas? O que é que está morto na sua vida? O que na sua vida você gostaria de, nessa noite, dizer para Jesus: Jesus, olha, Jesus, faça ressuscitar isso na minha vida. Jesus, eu sei que isso morreu, mas se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não gostaria que isso tivesse morrido na minha vida. Talvez coisas acontecem e a distância, a própria distância das nossas vidas de Deus faz com que essas coisas morram. Mas saiba que nesta noite Cristo quer restaurar a sua vida. E Ele tem o poder para isso. Ele tem o poder para isso. A pergunta aqui não é se Deus tem ou não o poder de restaurar alguma área na minha vida. Essa não é a questão. A questão é: será que eu estou disposto a retirar a pedra? Será que eu estou disposto a mexer nesse lugar que está morto? Jesus, quando ele chega para as pessoas que estavam lá, fala: olha, pode tirar a pedra. Sabe o que Marta fala? Não, Jesus, não faz isso. Jesus já faz 4 dias, Jesus já está fedendo, Jesus. É isso mesmo que Marta fala. Jesus já tem mau cheiro, não mexe, está fedido. Jesus não tira a pedra. Porque nós, meus irmãos, nós queremos que as nossas vidas sejam ressuscitadas, mas nós não queremos tirar certas pedras da nossa vida, não queremos mexer em algumas áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque fede.
Cheira mal eu precisar contar para alguém a respeito dos meus defeitos. Talvez o que esteja morto na minha vida seja o meu caráter. Talvez eu seja uma pessoa que já não tenho mais caráter diante da sociedade. Talvez eu já roubei tanto nessa vida que eu já não tenho mais jeito. Sou uma pessoa morta. Talvez eu já adulterei tanto que eu já não tenho mais jeito. Quando a sociedade olha para mim e fala, eu sou um mau caráter. Sabe o que acontece quando eu tento fazer alguma coisa no sentido de melhorar a minha imagem ou tratar o meu caráter? Parece que fede. Parece que quando eu trato nesse assunto cheira mal. Por isso que a gente não trata. Deixa lá, põe uma pedra em cima, para que não cheire mal. Mas Jesus, ele quer dizer, tire a pedra, porque tem coisa fedida aí dentro. Cristo, ele sabe. Cristo, ele conhece os nossos corações. E nessa noite, Cristo, ele quer dizer para as nossas vidas, tem coisa fedida aqui dentro. Existem pedras que precisam ser tiradas. Existem coisas que precisam ser restauradas. Existem feridas que precisam ser limpas. E nós precisamos crer que Jesus, ele tem esse poder, meus irmãos. Psicólogos não têm o poder de transformar o meu caráter. Terapias não têm o poder de transformar o meu caráter. Mas nós precisamos crer que se tirarmos a pedra e dizer, Jesus, eu estou disposto, Jesus, eu estou disposto a que o Senhor me limpe, eu estou disposto para que o Senhor venha a ressuscitar a minha vida, eu estou disposto a tirar esta pedra da incredulidade da minha vida, eu estou disposto a tirar esta pedra da minha vida. Nós precisamos crer, como diz no versículo 40, que Jesus diz, não te disse que se creres verás a glória de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos entregar isto para Deus e crer que Deus, ele pode transformar as nossas vidas. Deus, ele pode mostrar a sua glória em nossas vidas. Nós precisamos crer. Nós estamos dispostos a remover certas pedras em nossas vidas? Você está disposto a remover algumas pedras na sua vida? Mexer a coisas que estão fedidas na sua vida? Será que você está disposto nessa noite? Talvez remover a pedra seja a coragem para agir na sua vida. Será que você tem coragem para tomar certas atitudes na sua vida? Tomar certas atitudes na sua família? Tomar certas atitudes no seu trabalho? Tomar certas atitudes, tomar decisões que mostrem verdadeiramente que você tem uma vida transformada. Jesus, ele quer ressuscitar. E saiba que Jesus pode. Jesus, ele pode fazer isso na sua vida. Jesus Cristo, ele quer fazer isto na sua vida nesta noite. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode restaurar. Ele pode ressurgir coisas que sejam mortas na sua vida. Nós precisamos crer nele, que ele tem este poder. Você crê nisso?